Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa correção da primeira videoaula, Go in Place? Então aqui eu falei para vocês sobre esse poste com as placas das cidades aí ao redor do mundo, né? De Londres, Nova York, Paris, Berlim, Moscou, Sydney e Tóquio, cada um em seu respectivo lugar. E aí eu falei também sobre os ícones lá na Inglaterra, que é o tema da nossa aula, que é em inglês, né? Que é o ônibus de 2 andares e que ele é vermelho, isso tem chaveirinhos com esse ônibus. Falei sobre o parlamento britânico, falei sobre o Big Ben, que é o horário, o relógio, perdão. E também tem as cabines telefônicas, que são vermelhas, bem bonitinhas, e que também faz parte como ícone lá da Inglaterra. Seguindo, eu falei assim, qual é a sua cidade favorita? Eu falei a minha, aí você tinha que anotar a sua e por que é a sua, de qual lugar dessa cidade você mais gosta. Então, qual lugar dessa cidade aí que você falou você mais gosta? Eu falei de Vancouver e eu gostava de todas as partes que eu andava lá, principalmente o centro. A 3, que cidade você gostaria de visitar em seu país? Bom, aqui no meu país tem algumas cidades que eu falei, Natal, Fortaleza, tá? E de fora dele, aí eu comentei alguns lá da Europa, inclusive eu até esqueci, mas eu gostaria de visitar Toronto também, no Canadá. Toronto eu só desci lá de avião, não conheci quase nada a não ser o aeroporto ali onde eu fiquei algumas horinhas para pegar o outro voo para Vancouver. Só isso, mas eu gostaria de conhecer também. Você consegue nomear cidades em pelo menos 10 países diferentes? Faça uma lista e compare-as com os seus colegas. Essa lista é só você colocar aqui mesmo algumas informações. Coloca aqui ó, nessa parte branca que é mais fácil de enxergar. Mas é só você colocar o país e a cidade, que aí você vai ter aí já uma gama de cidades que falam inglês ou que vocês gostariam de conhecer um dia. Seguindo aqui, eu expliquei para vocês a diferença de city, town e village, não vou entrar nesse quesito de novo, mas está falando assim, quais são as principais cidades no seu país? Eu falei algumas, vocês poderiam falar outras, não tem problema, tá? Mas entre elas, cidade de São Paulo, que é o maior PIB do país, então já colocaria aqui São Paulo como uma das principais cidades do país. Na B, quais as diferenças entre viver na cidade grande, numa cidade um pouco menor e numa vila? Eu falei sobre isso. E aqui na B eu já tenho uma informação em inglês que explica melhor isso. Life in the city is busier and usually more expensive and more dangerous than a smaller place. On the other hand, cities offer more entertainment, educational and professional opportunities. Quer dizer, a vida na cidade ela é mais agitada e normalmente mais cara e mais perigosa do que em lugares menores. Por outro lado, as cidades grandes oferecem mais entretenimento e oportunidades profissionais e educacionais, tá? E isso é o que cidade. Na C, how do you call the area where you live? Como que você chama a área onde você vive? Eu chamo de tall aqui em Jandira. Por quê? Porque ela não oferece todos os recursos que uma city tem, né? Na D, do you know any city where English is spoken? Você conhece alguma cidade onde o inglês é falado? Olha, eu vou falar algumas aí. Southampton, que fica na Inglaterra. Liverpool, que também fica na Inglaterra. Vou falar outra. Bournemouth, que também é na Inglaterra. Falei lá da Inglaterra. Vamos lá para os Estados Unidos. Vou falar Dallas, que fica nos Estados Unidos, ali na região de Houston. Que mais? New Jersey, New York City, tá? Falei aí cidades falantes do inglês lá nos Estados Unidos. Vamos então falar do Canadá. Nós temos Winnipeg, que fica em Manitoba, se eu não me engano. Manitoba é o território. E aí vocês têm Winnipeg, que fala inglês. Tem Victoria, que é uma ilha, Victoria Island, que também é no Canadá, perto ali de Vancouver, que fala inglês. Tem Ottawa, que é a capital do Canadá, também fala inglês,
Toronto já citei aqui, Vancouver também, essas cidades aí falantes do inglês. Tem mais? Tem Dublin, lá na Irlanda, também fala inglês, é claro. E assim vai. Auckland, que é a capital da Nova Zelândia, também fala inglês. E assim vai, tá? Tem inúmeras cidades aí. É muito mais fácil você encontrar cidades quando você entra dentro do país, lá no mapa você vai vendo as informações. Você gostaria de visitar algum desses países? Bom, se eu pudesse, eu iria para todos. Infelizmente não dá. Mas um lugar que eu gostaria hoje de visitar seria a Inglaterra e conhecer alguns lugares lá. Mesmo porque eu adoro futebol e eu vejo que o futebol lá é bem forte. Eles adoram futebol também, igual no Brasil, né? E eu iria para lá. Por causa disso, lugar bacana, falo inglês, tem uma economia ótima, é um lugar maravilhoso de se morar apesar do frio e também tem o futebol, que é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, aqui no 2, para a gente classificar aqui com os lugares. Qual desses lugares ele é administrado pelo governo? Library, que é a biblioteca, Post Office, que é o correio, e Police Station, que é a delegacia. Então no primeiro eu já encontrei 3. No segundo, onde você tem comida e bebida, bakery, restaurant e café. E mas não tinha café lá, não tem problema. Se você colocou bakery e restaurant, está ótimo. Aí agora você acrescenta o café. Esse café aqui não quer dizer o café líquido, porque café líquido que a gente toma é o coffee. Esse é o café, que é um lugar, um estabelecimento, uma lanchonete. Bom, para atividades do dia a dia, bus station, onde você pega ônibus todo dia, gym, onde você vai fazer ginástica e exercício todos os dias, e school foi acrescentado também, como você tem que estudar, é uma atividade diária. Sair com os amigos e família, então cinema, theater e park. Como a gente está falando do inglês britânico aqui, já que estamos falando da Inglaterra, Londres, por exemplo, está utilizando a palavra cinema e não movies, tá? Mais que movies é utilizado no inglês americano e cinema lá no inglês britânico, mas tem o mesmo sentido. Então, cinema, theater e park. E vocês vão ver também que theater pode ser escrito diferente no inglês americano. Theater, com o R antes do E aqui. Tá? Mas isso é questão de línguas, tá? Só um pouquinho de diferente uma da outra. E foi acrescentado o parque aqui para ajudar também que você vai ao cinema, ao teatro e ao parque com a família e amigos. E para compras, to shop, drugstore, supermarket. E aí acrescentou também o pet shop, então farmácia, supermercado e o pet shop, que é a lojinha onde você compra lá as coisinhas para o seu animal de estimação. Então todas essas informações aqui, é claro, só a primeira nós tínhamos os 3 mesmo, nas outras acrescentamos café, school, park e pet shop. Os outros eu acho que vocês fizeram certinho. Seguindo então, o áudio eu já coloquei lá atrás, né? E agora nós vamos falar aqui. Primeiro, então, localizado a 32 km a oeste da central ali de Londres, o aeroporto de Londres, que é o Heathrow Airport, é um dos mais agitados e mais avançados aeroportos no mundo, com 190 mil passageiros chegando e saindo todos os dias. Ele entrega mais passageiros internacionais do que os outros aeroportos no mundo. Bom, fundado em 1753, o Museu Britânico é uma coleção de remark, tá? Memorável, que espalha com mais de 2 milhões de anos da história humana. Enjoy a comparação única do tesouro das culturas mundiais em seu telhado, no centro, uma corte ótima, uma grande corte magnificente. Isso aqui então é o Museu Britânico. Bom, a Biblioteca Britânica, nós recebemos cópias de todas as publicações feitas lá no Reino Unido e na Irlanda. A coleção inclui mais de 150 milhões de itens
e também é conhecido em muitas outras línguas, em muitas línguas, tá? Conhecidas. E se você vê 5 itens por dia, ele teria mais de 80 anos para ler uma coleção inteira. Então, se você fosse ver 5 itens a cada dia, você levaria 80 anos para ver toda a coleção. Lembrando que sempre vai gerando coleção, então acho que você iria levar muito mais que isso. Bom, a Casa lá de Shakespeare, o Globo de Shakespeare, é um recurso internacional único dedicado à exploração do trabalho de Shakespeare, tá? A Playhouse, para que ele escreveu, embora conectada aos meios de performance e educação. Aqui é a estação de Stratford, é a Railway, que é a estação de ferro, né? E estação de metrô também. Lembrando que Underground é metrô lá na Inglaterra, enquanto nos Estados Unidos e no Canadá se chama Subway, tá bom? Então, estação de metrô no leste, no leste de Londres, próximo ao Parque Olímpico Rainha Elizabeth. Aqui, esse lugar é o mais famoso por associar ao tempo e ao espaço. Lembra que eu falei que o Greenwich é o marco zero do nosso horário? Porque ali é como se fosse, é o centro da Terra. Então, naquela linha ali, marca as 0 horas. Como nós andamos como você pode andar através do Parque de Greenwich espetacular, e você tem um bom senso de potente de ambos. Então você, além de ter o tempo e o horário ali naquele parque. Trafalgar Square é o Centro Nacional da Democracia e Protesto. Lembra? Eu falei que qualquer comemoração eles vão para lá? Porque lá é o centro de protesto, e a democracia. E demonstra também rallies e demonstrações são frequentemente mantidas nas semanas em diferentes campos, político, religioso e problemas gerais. O prefeito fornece essa tradição de democracia e dá o acesso à praça por essas causas, tá? E aqui, um passo dentro do St. Paul's. St. Paul's é uma catedral lá na Inglaterra, ali em Londres. E você aproveita então a inspirar dentro do interior da catedral. Os visitantes podem tentar algo mais acústico dentro das suas galerias, continuando a escalar a Galeria Dourada, de uma vista panorâmica de tirar o fôlego assim ao redor de Londres, né? Essas são as visões. De acordo então com essas informações, a gente iria colocar os nomes para as imagens. O primeiro aqui é o Greenwich Park, é o Parque de Greenwich. Essa é a segunda foto, The British Museum, é o Museu Britânico. Essa aqui é a Catedral, e aqui de cima você consegue ver toda Londres. Então, St. Paul's Cathedral. Aqui é onde você encontra as obras de Shakespeare, Shakespeare's Globe. Aqui é a estação de trem e metrô, Stratford Station. Esse é o aeroporto com mais de 190 mil passageiros chegando e saindo, Heathrow Airport. A Biblioteca Britânica, e aqui a praça onde tem lá as manifestações, os protestos na Inglaterra. Seguindo, nós iríamos marcar agora os significados aqui, ó. Um lugar onde livros, revistas e outros materiais são disponíveis às pessoas para uso ou empréstimo é aqui, ó, library, biblioteca. Bom, uma construção em que coisas de valores interessantes são colecionadas para mostrar ao público. Onde a gente encontra isso? No museu. É lá que a gente vê essas coisas. Nascer um pedaço de terra pública próximo a uma cidade que é mantida livre para as casas e outras construções que podem ser usadas por prazer e exercício. Então a letra C é o quê? É o parque, é uma área pública, todo mundo lá vai tirar o seu lazer. É livre de casas, tá? Não tem casas dentro dela. Na letra D, uma área aberta numa vila, numa cidade, etc., onde 2 ou mais ruas se encontram,
que é isso aí? Tá aqui, ó, letra D. Square é uma praça. Na E, the main church of an area. A igreja principal de uma área. Qual que é a igreja principal de uma área? Cathedral, é a catedral. A F, um lugar onde aviões aterrissam e decolam. E, onde eles são construídos para passageiros para esperar, onde foram construídos para passageiros esperarem pelos seus aviões. Isso é tido como um abrigo. Então, que abrigo é esse onde você espera os aviões? É o airport, o aeroporto. E na G, lugar onde os ônibus, trem, etc. regularmente param para que os passageiros possam subir e descer dele, então, do ônibus. Então, onde é que a gente fica nesse lugar? Na station, G, station, que é, para nós aqui é rodoviária, mas lá é uma estação também. Então, a sequência ficou C, F, E, B, A, D, G. Happy Fresh Cup, mate.